paz, irmãos. Este é meu quinto vídeo do canal e neste vídeo eu quero falar um pouco sobre o deus Moloque da Bíblia e quero falar também a relação sobre o aborto, né? Que tem a ver o aborto com o deus Moloque, né? E vice-versa, citado na Bíblia. Então, eu vou primeiro falar sobre a origem desse deus, né? Então, ele era um deus onde era se sacrificado as crianças, né? Os filhos, né? do povo, a esse deus em forma de boi, né? Ele tinha a cabeça de boi, com um corpo de humano, ou muitas vezes era apenas uma parte, né, da cintura para cima de um humano com as mãos estendidas, e ele tinha no seu abdômen como se fosse um forno, né, onde os sacerdotes colocavam fogo dentro e ateavam a criança ali dentro, né. Eu vou colocar essas duas imagens, né, essas duas versões, né, desse deus Moloque para vocês verem, tá bom? Então eu vou citar aqui, né, eu vou usar aqui novamente a minha Bíblia King James como referência, tá? Então eu vou em Levíticos, né, o livro de Levíticos, Levíticos capítulo 18, no versículo 21. Então diz assim: E tu não deixarás nenhum da tua semente passar pelo fogo perante Moloque, nem profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. No livro de Levíticos, também no capítulo 20, versículo 2, também diz aqui: Novamente dirás aos filhos de Israel: qualquer pessoa dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel der qualquer parte de sua semente a Moloque, certamente morrerá. O povo da terra o apedrejará com pedras. Então, qual é a origem, né, desse deus, né? Quais povos pertenciam ou cultuavam esse deus Moloque, né? Nós temos aqui então em Deuteronômio, vou abrir aqui no livro de Deuteronômio, no capítulo 18, versículo 9 e 10. Diz aqui: Quando chegares à terra que o Senhor teu Deus te dá, não aprenderás a fazer conforme as abominações dessas nações. Né? Ou seja, aqui no versículo 9 diz, né, quando chegar à terra, né, a terra prometida de Canaã. Versículo 10: Não se encontrará entre vós ninguém que faça seu filho ou sua filha passar pelo fogo, ou que use de adivinhação, ou que observe os tempos, ou um agoureiro, ou um feiticeiro. Então aqui no começo do versículo 10, né, diz aqui, ó, não se encontrará entre vós ninguém que faça seu filho ou sua filha passar pelo fogo, né? Ou seja, a prática era pegar, né, crianças, bebês e passar pelo fogo, né? Como eu disse no começo, tinha uma versão desse deus que era construída onde na sua barriga era uma espécie de forno, né? Um forno, né? Então eles jogavam as crianças dentro desse forno. A outra versão que, né, também tem é a versão onde é uma cabeça de boi com um corpo de ser humano, e as mãos desse deus elas ficavam, né, como se fosse assim. Então o que acontecia? Eles aqueciam também esse deus, que era feito de metal, e colocavam na palma da mão, né? Então com isso o metal ficava quente e, enfim, né? Você coloca uma criança num metal quente, já sabe o que acontece, né?
E também diz aqui, né, de origem de povos amonitas. Então ele está em 1 Reis, né, primeiro livro de Reis, capítulo 11, no versículo 7. Diz aqui: Então Salomão edificou um lugar alto para Quemós, a abominação de Moabe, no outeiro que está diante de Jerusalém, e para Moloque, a abominação dos filhos de Amon, né? Então, tanto os povos amonitas como os povos cananeus, eles tinham essa prática, né, de cultuar ao deus Moloque, né? Algumas versões, como eu disse, cabeça de boi, corpo de ser humano com as mãos estendidas, e outras, né, um ser humano completo, né, só da cintura para cima, porém eram jogadas dentro, né, dentro desse forno que ficava no abdômen, né. E qual é a relação, né, então dessa prática pagã, né, que era abominável aos olhos de Deus, com o aborto? Pode-se dizer que essa prática se modernizou nos dias de hoje, né, nos nossos dias. Então você não pode, por exemplo, você não vai ver por aí alguém fazendo esse tipo de sacrifício, né, jogando crianças dentro, ou colocando na mão de uma estátua de um ferro quente, né? Então precisou se modernizar. E o que acontecia? Antes a criança já era nascida, né? Um bebê, uma criança. Então hoje o que acontece? Ela ainda não chegou nem a nascer, né? Então essa prática pagã, ela se modernizou, né? Ela, posso talvez falar, evoluiu, né? Ou seja, então já dentro do útero da mãe, da mulher, é feita essa prática, né? Eu vou colocar aqui né, na descrição do vídeo, eu vou colocar aqui um blog, né, sobre esse assunto do padre Paulo Ricardo, né? Então ele diz ali um pouco sobre uma mulher, né, acho que era americana, onde ela conta ali o seu testemunho, né, de sua mãe, né, que tinha ali uma clínica de aborto, e o que acontecia nessa clínica de aborto, né? Então, para vocês verem como é que esse culto a esse Deus pagão, né, se modernizou, tá? Então vou colocar na descrição aqui o blog do padre Paulo Ricardo, tá? Então vocês deem uma olhada, que vai ter uma descrição mais detalhada sobre esse assunto, tá bom? Então eu quero mostrar aqui, né, rapidamente, vou mostrar se eu tenho uma foto aqui, né, para mostrar, né, da onde, que fonte que eu estou tirando, né? Então eu estou usando aqui também o dicionário de símbolos da editora Paulus, tá? Essa aqui é a referência. Vou mostrar aqui, né? Não sei se vai dar para ver. Tá vendo aqui, ó? Vou jogar mais para cá. Aqui a imagem né? A imagem do deus Moloque, como ele seria na antiguidade, né? Dá para ver logo embaixo ali que seria um forno, né? Onde era colocado as crianças. Então vocês estão vendo aqui a cabeça de boi, um corpo, né, de ser humano, tá? Então mais ou menos, né? Mais ou menos desse jeito que seria, tá bom? E eu quero também ler um trecho, né? Mais uma vez eu vou usar esse livro aqui, ó, do Anticristo, tá? Já falei
sobre ele em alguns livros, em alguns vídeos anteriores. Eu vou ler um trecho do que seria essa prática do aborto, né? Como eu disse, nos dias de hoje, né? Qual é a intenção disso, né? Então vou ler aqui, ó. Em 1984, algumas fundações relacionadas com a elite dos poderosos deram mais de 10 milhões de dólares à IPPF. Essa organização foi fundada por inspiração da elite dos poderosos em 1933. A IPPF foi fundada para alcançar vários objetivos. Os propósitos declarados pela mesma organização são muito significativos. Proporcionar uma liderança para manipular com eficiência os métodos de regularização voluntária da fertilidade, incluindo a contracepção, o aborto, a esterilização e os serviços de infertilidade, tornando-os disponíveis e completamente acessíveis a toda a população como um elemento central de saúde reprodutiva. Estimular e patrocinar relevantes investigações em biomedicina, economia social e demográfica. Desenvolver programas apropriados de informação, educação e de capacitação para incrementar o conhecimento a respeito da reprodução humana e da sexualidade. Além de a IPPF pregar o sexo livre entre os jovens, é ela a mais importante entidade pró-aborto organizada na Terra. As atividades da IPPF são mantidas em segredo para o público. O periódico católico holandês esclareceu que, durante as reuniões da IPPF, organizações pró-vida são maltratadas e removidas com mão férrea. Né? Então tem mais um pouco do trecho aqui, mas eu já coloquei o link desse livro em PDF para baixar, né? Não vou me alongar muito aqui na leitura desse livro, mas depois vocês dão uma lida, tá? Acho que, se eu não me engano, no vídeo anterior está o link desse livro aqui, tá? Mas dá para procurar no Google e baixar, tá? E depois vocês leem com mais calma, tá bom? Então, nesse vídeo, né, espero ajudar um pouco vocês sobre essa questão sobre o aborto, o que os cristãos, né, o que o cristianismo diz sobre o aborto, qual a relação do aborto com esse deus pagão Moloque, né, e o porquê nós cristãos somos contra contra o aborto, ou seja, né, meu corpo, minhas regras, né, como se tem levantado essa bandeira, né, ou seja, você pode fazer o que quiser, se você não quer, você simplesmente vai lá e faz um aborto, né, ou seja, você pode levar uma vida de promiscuidade à vontade, é só ir lá e abortar, né, afinal de contas, meu corpo, minhas regras. Então nós somos totalmente contra isso, tá bom? Só um parênteses final aqui. A nossa lei já diz, né, sobre essa regularização do aborto, né, que seria a saúde da mãe, né, e nos casos de violência aqui, né, tem um outro nome, mas eu vou usar violência, né, para amenizar um pouco aqui, tá bom? Então, para mim, né, no caso de mulheres que sofrem violência, eu acho que deveria
eu acho que deveria sim existir, né, castração química, né? Talvez alguém fale, não, mas castração química, né, isso é horrível, né, não pode fazer isso, né, como é que fica o ser humano, os direitos humanos, né? Eu acho que castração química, né, o homem, né, ele não vai morrer, tá? Não vai morrer, não é um aborto, né? Simplesmente uma cirurgia, né? Não vai resolver talvez o problema, mas talvez amenize ele, né? Como eu disse, né? Então tem aí, né? Como eu li aqui, entidades, ONGs, né, a favor do aborto, né? Ou seja, meu corpo, minhas regras. Mas eu não vejo essas ONGs, né, esses movimentos pressionando o governo para uma castração química do suposto ali violentador da mulher, né? Então, né, como eu disse, não vai matar, é uma cirurgia, não vai resolver o problema, mas talvez amenize, né? Então, e como posição, né, cristã, nós somos contra o aborto, né? Isso é uma prática pagã, como eu disse, que se modernizou nos tempos de hoje, né, que nós vivemos, tá? Então espero ter ajudado um pouco, né, aos irmãos e a vocês que assistem esse vídeo, tá bom? Então fiquem com Deus e até a próxima.